tamanho dela, toda ela possui poder. Porém, a fé sem obra é morta. De nada adianta termos fé se não usarmos a fé como a palavra de Deus diz. Amém? Então ele diz, fé é. O que é fé? Quando alguém perguntar para você, você já sabe. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é isso? E a prova das coisas que se não vêem. Isso é fé. É aquela convicção, aquela certeza das coisas que nós esperamos. Amém, irmãos? É a certeza das coisas que os olhos não veem. E é através delas que confiamos a Deus. O versículo meia dúzia novamente. Ora, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Outra coisa que eu gostaria de comentar. A Bíblia não está dizendo que com a fé nós agradamos a Deus. Não está dizendo que o fato de termos fé estamos agradando ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que sem ela é impossível agradar a Deus. O que me faz entender que uma pessoa pode até ter fé, mas ainda assim não está agradando ao Senhor, se ela não estiver usando essa fé. Olha o texto, o versículo seguinte, e logo a Bíblia nos mostra o exemplo de alguém que tinha fé e que usou. O versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feita a justiça, que é segundo a fé. Esse homem chamado Noé, quando começou a construir aquela arca, ele construiu a arca pela fé. Pela fé ele construiu aquela arca. Crendo na palavra de Deus, ele começou a agir, mesmo que os olhos naturais não viam condições de se cumprir aquilo que Deus havia dito, a inundação do mundo, mas pela fé aquele homem agiu. Então isso me faz entender o que agrada a Deus, na verdade, é a nossa atitude de fé. Deus se agrada quando o filho dele, crendo na palavra dele, desprezando fatos, desprezando situações, crendo simplesmente naquilo que ele fala, a pessoa age, ela declara, ela confessa, não baseada nas condições dela, na força física, não baseado naquilo que os olhos estão vendo, baseado na confiança em alguém que prometeu alguma coisa, não, só baseado nele, contra fatos, contra argumentos, só com a palavra diz, eu vou vencer. Mas por que? Alguém pergunta. Porque Deus disse na palavra que eu sou vencedor, por isso que eu vou vencer, eu vou concluir essa obra. Por quê? Porque Deus disse na palavra que eu posso nele todas as coisas. Amém? Eu vou ficar curado, esse câncer vai embora, vai subir do meu corpo, essa doença vai desaparecer, você vai ver, eu vou ficar de pé. Aí alguém diz, por quê? Porque Deus disse na palavra que pelas feridas dele eu fui curado. Amém, irmãos? Não, esse estilo para mim vai ser melhor, esse estilo para mim vai ser um monte de vitórias, de conquistas, eu vou prosperar, eu vou pagar todas as minhas dívidas. Aí o inferno pergunta, por quê? Porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Simplesmente baseado na palavra de Deus. Isso é que agrada a Deus. É isso que agrada o coração dele. Quando ele vê a nossa atitude de confiança nele, na palavra dele. Olha o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão só tinha algo que confirmava a terra que ele iria tomar conta. Ele não sabia que terra era essa, não sabia onde estava essa terra. Ele só tinha a palavra de Deus. Essa história é por minha conta, porque, amém? A palavra de Deus é tudo, não é verdade, irmãos? E com base no que Deus havia dito, esse homem deixou família, parentes, pegou a esposa dele, armou a tenda dele e foi para um lugar que ele não conhecia, confiando naquilo que Deus havia dito. É isso que agrada a Deus, é a nossa atitude de fé. Amém, irmãos? Quando você pela fé, você fala, não, Deus mandou, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou plantar, eu vou colher, porque Deus disse que assim seria. Deus olha para você e diz, esse é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu comprazer, quem me dará alegria. Deus, isso que agrada a Deus. Amém, amados? Este ano, independente de qualquer situação, qualquer luta que se levante, não perca a fé, querido.
Fale sempre pela fé. Comece a agir pela fé. Não faça como as pessoas do mundo, que acham que como Cristo trabalhava, nós somos de Deus. Amém? Creia, segundo a palavra dele, pode ser agir. A Bíblia diz que o justo, ele viverá na fé. E se ele demorar, o Senhor diz, a minha alma não terá prazer nela. Deus tem prazer em ver aquela pessoa quando ela dá um passo de fé e depois recua daquele passo de fé. Ela diz, não, eu vou conseguir. Mas depois, talvez, ele diz, se ele recua, se ele deixa de agir pela fé, a minha alma não terá prazer nele. Então, querido, vou em você. Deus é contigo. Amém? Mantenha a fé em seu coração. E seja mais que vencedor para a Deus. Fique de pé, por gentileza, vamos falar com Deus.